Salve amigo São Paulino, salve amigo tricolor, salve amigo que segue o São Paulo Raiz com Rony Altieri no YouTube. Convido o amigo lá, o São Paulino, para conhecer também o nosso trabalho, compartilhar, né, a mensagem do São Paulo Raiz. Que maravilha. O São Paulo que está treinando é a coisa que o São Paulo mais tem feito ultimamente, né, Cuca? Treinar é com a gente mesmo, a gente treina bastante. Eu fiz as contas dos próximos 5 jogos que o São Paulo tem. O São Paulo tem 28 dias de treinamento. 28 dias de treinamento, além daquele mês, vamos chamar assim, de mês da Copa América. Ou seja, tem tempo suficiente para o Cuca arrumar esse time, para o Cuca fazer esse time jogar. Confesso a vocês que me impressionou demais alguns dos times que estão nessas semifinais aí da Copa do Brasil, né? Me impressionou demais. Elencos até certo ponto limitados, mas jogando com uma determinação, com uma organização tática, né? Com uma vontade que faz tempo que eu não vejo jogador tricolor com essa mesma disposição e essa mesma vontade, né? Jogando de maneira igual, jogando de maneira decisiva. O Internacional ontem, por exemplo, foi sensacional na determinação, na vontade, no empenho. Eu sempre digo isso, se não vai na técnica, se a coisa não está ajudando muito, vamos na vontade, né? E o time do Internacional ontem foi para a vontade e conseguiu se classificar daquela forma como todos aí acompanharam, tá certo? Atlético do Paraná, a mesma coisa, o time do Rio lá, né, cheio de estrela, um time milionário, um time não sei o que lá, tinha um empate na casa do adversário lá em Curitiba e perdeu a vaga no Maracanã, daquela maneira como todos vocês viram também. Ou seja, não adianta milhões, não adianta grandes elencos, não adianta você fazer um investimento altíssimo, né? Se na hora de decidir você não tem jogador que tenha vontade, jogador que carrega piano, jogador que come grama, né? Jogador determinado, jogador com sangue nos olhos e com vontade de ser campeão. Isso é determinante, é claro, eu não estou delirando, né? Não é utopia da minha parte, você tem que ter 2, 3 jogadores inteligentes para poderem organizar o time, né? Por exemplo, ontem o D'Alessandro deu uma aula de vontade, apesar de naquele final ter feito aquela bagunça toda, o juiz expulsou ele, mas o D'Alessandro deu uma lição de como se comporta numa decisão, cara, né? Decisão com vontade. O São Paulo já teve gente assim, o São Paulo já teve Chicão, por exemplo, grande Chicão, monstro do Mineirão, né? Chicão era decisivo, era determinante na hora que precisava ter vontade, assim como foi Pintado, campeão da Libertadores, campeão mundial, né? E o São Paulo tem jogadores assim, carregadores de piano, que tem muita vontade e que são muito determinados. Isso na história do São Paulo. Atualmente, eu vou te falar uma coisa, é um tal de jogador esconder suas frustrações, seus fracassos, os seus medos dentro do manto tricolor, que é um negócio absurdo, né? Isso daí é o que não falta lá para os lados do Morumbi, jogador que na hora que nós precisamos de decisão, o cara desaparece, o cara some, o cara mostra pouco. Tá faltando vontade e está faltando organização. Cuca, é o seu trabalho. Você tem não sei quantos jogadores aí no elenco justamente para desenvolver isso, né? Justamente para desenvolver. E tem tempo também. Tempo. Enquanto ontem nós estávamos lá, né? Porque aqui bancada de São Paulino de quarta-feira é sofá, velho. Quantos de nós não estávamos ontem secando lá os adversários, os rivais, né? E o São Paulo treinando. É por isso que eu exijo, apesar da colocação hoje no meio da tabela, ridícula colocação com 6 empates, eu exijo um título brasileiro esse ano. Eu exijo. Eu tenho o direito de, como São Paulino, exigir isso daí, até porque nós fomos forjados, eu sempre digo, a conquista, a glória, a taça, a goleadas, a apresentações magníficas na história do São Paulo. Então nós temos que voltar a ter isso daí. O papel do treinador é justamente desenvolver isso. Não vou novamente entrar na questão administrativa, já falamos do caso Raí, já falamos do Leco, né, um número ilimitado de vezes, claro que vamos continuar a falar, mas hoje eu falo de campo, hoje eu falo de organização. E por falar em organização, ontem conversando com meu irmão Fernando Benincasa, na nossa live das quartas-feiras do São Paulo Raiz, o Fernando colocou uma situação, e o nosso 10? E o nosso pensador e o nosso gênio, o São Paulo que foi magnífico na arte de ter jogador 10. O jogador 10, não só que coloca a camisa 10, mas é aquele cara que pensa,
né? Aquele cara que organiza, aquele cara que na hora do sufoco para a bola, respira e sabe o que vai fazer a partir daquilo. Aquele cara que municia o ataque após o volante desarmar o jogador adversário, né? Há quanto tempo a gente não tem essa cabeça pensante no São Paulo Futebol Clube? A gente que viu, e eu tive o prazer de ver, já no finalzinho, o Gerson, grande Gerson, né? Monstro, Gerson bicampeão paulista 70-71, Pedro Rocha, que depois assumiu a camisa 10, né? Nós que tivemos a oportunidade de ver o Pita jogando com a 10, o Mário Sérgio jogando nessa função do cara pensador, enfim, Raí como jogador, né? Grande Raí, pensador, realizador, finalizador. Cadê esse 10 no São Paulo? A gente tinha uma certa esperança no Nenê. O futebol tá ruim de 10, né? Nós sabemos, tá difícil arrumar um meio armador eficiente, pensador, criativo, genial, né? O Ganso talvez no Santos foi um dos últimos meia esquerda que eu vi jogar. No São Paulo eu não vi jogar, por mais que tem muita gente, né, que gosta, que ainda imagina o Ganso no São Paulo. Eu não vejo mais, eu vejo um jogador ultrapassado, sem vontade, né? O Santos, o Ganso enterrou a carreira dele. Mas enfim, o Nenê tinha começou com essa coisa, reviveu essa coisa no São Paulo, do nosso 10 do meio armador, né? Fazendo boas partidas quando chegou, mas logo caiu naquela confusão toda, naquela bagunça, naquela panela, e agora foi pro lado de lá e possivelmente estreia contra a gente. Coisas que só acontecem no São Paulo Futebol Clube. Enfim, falando ontem com o meu irmão Fernando Benincasa e com os amigos que acompanham o São Paulo Raiz, eu tô com essa ideia na cabeça. Eu acho que o Cuca tem que trabalhar o Antony com essa função de criador, com essa função de armador, com essa função de organizador da jogada. Já senti um avanço no Antony taticamente no último sábado à noite no Morumbi. Tenho falado muito, é um desperdício, né? É você subaproveitar um talento, deixar o Antony grudado na lateral ali. Parece que o Cuca amarrou uma correntinha, aquelas de papagaio na perna do Antony, e o Antony fica preso à lateral sem muita função, porque o Hudson não vai fazer jogada com ele, é pedir demais pro Hudson desenvolver uma jogada pelo lado direito. O Antony não consegue levá-la para o fundo, porque depois ele vai sobrar o pé direito dele, que é muito ruim por sinal. O que ele tem de Messi no pé esquerdo, ele tem de, né, Hudson no pé direito. Então, enfim, não adianta forçar a barra. E cortar para o meio já ficou uma jogada manjada, né? O lateral, o volante já sabe, olha, o Antony vai receber, ele vai cortar para o meio. No último sábado, eu vi o Antony um pouco mais solto, longe ainda daquilo que eu imagino, daquilo que eu penso, mas eu vi o Antony um pouco mais solto. E por vê-lo um pouco mais solto, eu começo a imaginar que o Antony tem que ser esse cara preparado para trabalhar na meia do São Paulo, trabalhar a inteligência do São Paulo. E ele tem talento para isso. Alguém duvida disso? Né? O Antony é um bom organizador de jogada, cabeça alta, é veloz, enfrenta, tomou paulada sábado de monte, enfrenta os adversários, não tem medo, não tem receio, e eu acho que pode ser esse cara a fazer a organização do São Paulo. Claro, tem o Hernanes que está tentando fazer isso, mas por causa de aspectos físicos, definitivamente não consegue. Eu penso que o Cuca já deva começar nos treinamentos do São Paulo, no dia a dia do São Paulo, desenvolver o Antony para ser esse criador. Se fosse o Minelli, o Antony já estava jogando na meia esquerda. Se fosse Carlos Alberto Silva, o Antony já estava jogando na meia esquerda. Vocês podem ter certeza disso. Enfim, nesse momento de raros talentos, por que não usar o talento que nós temos com esse potencial, né? É uma coisa para você pensar em, Cuca. Semana para trabalhar você tem aos montes. Portanto, eu penso que você deva trabalhar muito isso, possibilidades, probabilidades, e um novo São Paulo com atitude, um novo São Paulo determinado e um novo São Paulo com foco no título brasileiro, porque outros campeonatos, esse elenco deixou a gente de fora, né? Então você tem a obrigação de nos trazer o título brasileiro desse ano. Eu acredito piamente? Não. Se tiver trabalho, se tiver vontade, ele chega. Legal, pessoal? É esse o recado de hoje. Repito, São Paulo Raiz com Rony Altieri no YouTube. Convide seu amigo São Paulino, vai lá, se inscreve, vai lá, clica no sininho também para receber as informações dos nossos vídeos. Valeu, pessoal! Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Até mais, um abraço!